Olá pessoal, eu sou da Inseres e vou mostrar para você como é simples o uso da plataforma de gestão de fertilidade da Inseres. Bom, eu tenho aqui ao lado esquerdo a minha lista de clientes e aqui eu tenho a fazenda modelo. Quando eu clico sobre a minha fazenda modelo, ele vai apresentar para mim o nome da fazenda, o nome da quadra e o talhão e o tamanho da área expresso em hectares. Clicando sobre a minha área de interesse, eu posso criar uma nova grade amostral, pontos de coleta de amostra de solo. Nesse quesito, o Inseres se difere muito dos demais sistemas de agricultura de precisão. Eu tenho aqui uma grade equidistantes, pontos com distância iguais entre eles, a gente conhece como grade quadrática, e eu vou começar a fazer os ajustes aqui do que eu quero representar nessa grade amostral. A primeira informação é o número do primeiro ID, distância de bordadura, a gente vai ver que tem pontos aqui próximos aos carreadores, eu posso ajustar isso. A densidade de pontos amostrais, quantos hectares um ponto representa. As profundidades de amostragem, se é uma amostragem simples ou estratificada, 0 a 20, 20 a 40. O sistema permite até 4 profundidades diferentes, ok? Então, até 4 profundidades o sistema entende. E conforme eu vou fazendo esses ajustes, notem que os pontos vão se redistribuindo. Por que isso? A Inseres tem uma inteligência artificial por trás desse processo, que ele vai buscar identificar qual é a melhor localização geográfica para que cada análise represente muito bem o que eu estou prospectando, ok? Então eu estou fazendo uma amostragem apenas de 0 a 20, uma profundidade, onde eu tenho 100% das minhas análises básicas, 100% com matéria orgânica, alumínio, 10% de boro, 33% de textura, não tenho enxofre e 10% de micronutrientes. Eu vou ajustar um pouquinho essa densidade, eu vou colocar para 50% de boro, 50% de textura e 50% de micronutriente. Note que a minha grade amostral já está se redistribuindo. Mais uma vez, a inteligência artificial aplicada aqui. Ele está buscando distribuir para que cada análise tenha a melhor representatividade possível dentro desse meu talhão. Então, passando o mouse sobre o ponto, eu tenho aqui a informação. Análise básica, alumínio e matéria orgânica. Análise básica, micro, boro, textura, alumínio e matéria orgânica e assim por diante. Então, isso já não está mais sobre uma decisão humana, e sim através de uma inteligência aplicada à distribuição das análises. Uma vez que essa etapa está concluída, eu já tipifiquei, já identifiquei quais serão os elementos que eu vou analisar, eu clico em salvar e essa grade amostral vai ficar guardada no meu banco de dados. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma grade criada hoje e uma grade criada ontem, ok? Então eu tenho pontos que eu criei ontem e pontos que eu criei hoje. Note que há diferença na distribuição deles, ok? Mas eu tenho os mesmos 53 pontos. Qual que é o próximo passo aqui? Uma vez que eu gerei essa grade amostral, o próximo passo é ir ao campo executar a coleta. Para eu extrair essas informações da plataforma, eu venho aqui no campo exportar, vou selecionar os itens que eu quero extrair do sistema. Então vou extrair a malha de pontos, o perímetro, uma planilha com dados do tipo da amostragem, um arquivo para impressão de etiquetas e uma imagem que é um rascunho que vai auxiliar o amostrador. Então, clicando aqui em exportar, o sistema vai gerar um pacote de informações em formato zip. Está aqui embaixo, ó. Se eu abrir esse zip, o que contém dentro desse arquivo? Eu tenho um CSV, que são aqueles dados que eu informei. Então, se eu abrir o CSV, eu vou ter toda a informação da amostragem. Então, ID, profundidade, tipo de análise, fazenda, quadra, talhão. Então, tem ponto 1, amostra 0 a 20, análise básica, micro, boro, matéria orgânica, etc. Modelo é a fazenda e o talhão 1, ok? Então, ele vai estar todo nessa lista em Excel. Se eu quiser enviar isso ao laboratório, sem problema nenhum. Aqui é o arquivo shapefile dos pontos de amostragem, todos os pontos de coleta. Os arquivos de amostragem, a área, o perímetro do meu talhão,
um arquivo TXT para eu imprimir as etiquetas. O que contém nesse arquivo TXT? Eu tenho o código de barras dessa amostra, o nome da minha fazenda, do meu talhão, a profundidade, o tipo de análise e o ID do ponto. Então isso aqui vai sair na etiqueta quando eu imprimir, tá? A Inseres fornece o software para a impressão da etiqueta na impressora específica Argox, ok? É o que a gente mais indica para ela usar uma etiqueta plástica e imprimir em resina, o qual é mais resistente a não borrar, a molhar, etc. A imagem a qual eu me expressei inicialmente também é essa imagem, onde eu posso imprimir e entregar ao meu amostrador, a equipe de campo que vai fazer a coleta, para ele se orientar no campo, quais análises ele já coletou, ok? O arquivo relatório PDF me ajuda muito na decisão de que se essa minha grade está adequada ou não. Uma vez que eu coloquei 50% dos pontos com macro, micro, boro, textura, alumínio e matéria orgânica, eu quero saber quanto isso vai me custar efetivamente em quantidade de análises. Então aqui eu tenho 26 análises completa e 26 análises apenas básica, alumínio e matéria orgânica, num total de 53 amostras. Então aqui eu já consigo dimensionar qual será o meu custo, qual será o meu investimento em análises de solo. Caso isso esteja em desacordo com o que eu planejei, eu posso refazer essa amostragem novamente, diminuindo algum elemento, mudando alguma porcentagem, para que eu chegue ao resultado esperado. Então, esse relatório também pode ser impresso e enviado ao laboratório, para auxiliá-los também nessa rotina de a quantidade de amostras que serão recebidas naquele lote que eu estou enviando, ok? Retornando então, uma vez que eu fiz isso, fiz a coleta, enviei ao laboratório. Retornando as análises de solo, o processo é importar a planilha que eu recebi do laboratório. Via de regra, os laboratórios nos enviam a planilha em Excel, CSV, XLS e assim por diante. A plataforma da Inseres, ela é inteligente no seguinte sentido: nós programamos ela para entender a planilha do seu laboratório e ela vai alocar a análise respectiva a determinado ponto. Por exemplo, a análise da planilha do Excel do ponto 1, ele automaticamente vai atrelar ao ponto 1. Ou seja, ele vai identificar na planilha do Excel quais são os resultados analíticos do ponto 1 e vai colocar nessa coordenada geográfica atrelando a esse ponto e assim por diante. Só que não para só nisso, ele possui mais inteligências. Eu vou mostrá-las agora. Então eu seleciono aqui qual é a grade amostral que eu vou carregar as minhas análises de solo, venho aqui em importar e vou buscar dentro da minha planilha ou do meu arquivo onde está a planilha de Excel referente a essa área, ok? E vou mandar ele abrir, o sistema carregar. Automaticamente o sistema está fazendo aquela análise. Análise 1, de qual ponto é, e vai atrelar ele, do ponto 2 e assim por diante. O sistema me mostra uma informação, um alerta, uma advertência. Atenção, o número de pontos no arquivo difere do número de pontos na amostragem. Eu tenho 83 pontos no arquivo e apenas 53 pontos de amostragem. Não existem pontos duplicados, mas eu tenho 31 pontos a mais na minha planilha de Excel do que nos pontos de amostragem, tá? Então, não tem problema de eu carregar mais de um talhão na mesma planilha. Eu tenho uma planilha de análise de solo que eu tenho 4, 5 talhões. Se os IDs não forem duplicados, por exemplo, eu tenho o talhão 1 que vai do 1 ao 10, o talhão 2 que vai do 11 ao 20. Isso não tem problema. Agora, se eu tiver o talhão 1, que vai do ID 1 ao 10, o talhão 2, que vai do 1 ao 10 novamente, eu terei na mesma planilha IDs repetidos. Então, o sistema vai me indicar que existem pontos em duplicidade e não vai importar análise solo. Por quê? Nesse mesmo talhão, eu vou ter dois resultados para o mesmo ponto na mesma profundidade. Então, o sistema alerta o usuário desse possível erro.
ok? Nesse caso em específico eu não tive erro, eu tive apenas análises a mais. Bom, vamos lá. Aqui no meu em séries, ele está me mostrando pontos em verdes, pontos em amarelo e pontos em vermelho. O que isso significa? O ponto em verde significa que toda a rotina analítica que eu solicitei ao laboratório foi me entregue. Os pontos em amarelo, essa análise saiu parcial. E o ponto em vermelho, eu não tenho análise de solo. Ou seja, esse saquinho de terra não chegou ao laboratório, ou essa análise não foi processada ainda, o laboratório omitiu essa informação, alguma coisa aconteceu. Então o sistema funciona muito semelhante ao semáforo. Vermelho, pare, amarelo, atenção, verde, siga em frente. Olhando as amostragens de ontem, eu tenho aqui todos os meus pontos verdes e um vermelho no meio. Poxa, uma análise, ela é tolerável. Claro que eu vou buscar saber o que aconteceu. Se não foi coletada essa amostra, se ela se extraviou, o que ocorreu, tá? Mas, sendo uma análise só, eu vou dar sequência. Nesse passo, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha área de interesse, manter a minha grade amostral selecionada, lembrando que eu posso selecionar múltiplos talhões para gerar o processamento, ok? E vou gerar os meus mapas de fertilidade interpolado. Como é que é esse processo? Eu venho aqui então com os dois itens selecionados, o perímetro e a amostragem referente a isso, eu venho aqui em processamento, criar, e vou selecionar na minha lista de equações, de modelos de processamento, o meu modelo padrão, ok? Eu já tenho um modelo padrão Fábio aqui, eu vou criar esse modelo padrão. Então ele vai mostrar na minha lista aqui ao lado direito um novo histórico, um novo item. Então eu tenho um processamento de ontem para essa área e tenho um processamento de hoje, 9/2. Bom, o sistema, além dessa data, ele tem um ID. Note que era 63.925 o que eu gerei ontem. Hoje já é 63.968. Ele vai ter um ID único para cada processamento, justamente para estar ligado ao meu cliente, à minha fazenda, à minha área e não ter confusão, ok? O sistema tem essa inteligência de ir criando as informações com um ID sequencial e ele não repete, ok? Um ID único para cada processamento. Bom, como eu já gerei meu processamento, eu venho aqui em ver mapas, então seleciono meu processamento, eu venho em ver mapas e ele vai apresentar ao lado esquerdo com um ok os mapas que estão interpolados. Então aqui é a minha CTC, como é que está a variabilidade da minha CTC, como está a variabilidade da minha textura, a argila, ok? E a variabilidade da minha V%. Bom, os mapas que estão sem ok é porque eles não estão no meu padrão de processamento para interpolar. Mas nada impede que eu selecione, por exemplo, a saturação do cálcio que não possui mapa, venha aqui em interpolar, mande ele calcular e salvar. Ele vai produzir um mapa para mim. Note como é rápido esse processo. Por que o meu mapa está todo preto? Porque ele está fora da classificação. A minha classificação vai de 0 a 9, só que ele está tudo acima do 9, 9,34. Então ele está todo acima do limite máximo da minha legenda. Eu venho aqui em dividir classes automaticamente e mando ele dividir. Então agora eu vou mostrar como está variando a saturação de magnésio, ok? Isso também aplica-se à saturação de cálcio. Eu não tenho esse mapa processado. Eu venho em interpolar, calcular, preventivamente eu já vou ativar o dividir classes automaticamente e ele vai preencher o meu mapa com a variabilidade da minha saturação de cálcio. Eu posso editar a minha legenda, eu posso colocar valores fixos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e assim por diante, ok? Eu não tenho a obrigação de sempre ativar o dividir classes automaticamente. Eu posso estabelecer limites de intervalos das legendas, ok? Seguindo algum boletim 100, IAC,
qualquer um deles, mas eu posso, Embrapa, qualquer um deles, eu posso usar para balizar quais serão as classificações da minha legenda, de quanto a quanto vai variar cada classe das minhas legendas, ok? Bom, aqui eu tenho todos os meus mapas da primeira profundidade, 0 a 20, e aqui da segunda profundidade, 20 a 40. Então, o meu cálcio do 20 a 40, como é que ele está variando na minha área, está bem baixo. O meu cálcio do 0 a 20 também está baixo. Veja que há uma correlação altíssima entre eles, né? Regiões muito baixas, regiões um pouquinho mais elevadas, ó. Tá vendo? Então eu tenho essa correlação entre eles, 0 a 20, 20 a 40. E vou para os meus mapas de recomendação. Eu tenho aqui, ó, correção para teor de potássio, correção de fosfatagem, outro mapa de recomendação, ok? Aqui eu posso ver a equação matemática. Então aqui é um mapa de recomendação de calcário. Eu tenho aqui então a CTC mais o cálcio. Então uma recomendação de calagem. Aqui ela está sem descrição. Calcário para ajuste de bases. Como é que está o meu ajuste de bases? Uma breve descrição, elevar a situação de base ao valor desejado com a aplicação de calcário. E aqui a fórmula, uma fórmula bem conhecida. V% multiplicado pela CTC, vezes um fator de potência, etc. Então isso aqui, o usuário escreve, cada um coloca a sua fórmula como achar adequado, ok? Bom, o que é interessante nesse processo? Nós treinamos o usuário a como escrever essas equações, ok? Quanto a isso, não se preocupe. Bom, uma vez todo esse processo realizado nessa interface, eu sigo para a interface de processamento avançado. Até aqui, eu trabalhei apenas a fertilidade do solo, mas a Enseres possui uma interface de processamentos avançados, onde eu posso usar NDVI, compactação, produtividade e outros elementos. Então, eu vou dar sequência nessa segunda interface, ok? Bom, vamos dar sequência. Eu vou fazer o acesso a essa nova interface do dashboard com o mesmo usuário que eu fiz acesso a essa propriedade, ok? Aqui ele vai me trazer algumas informações relativas a essa minha área. Então, quantidade de agricultores que eu tenho disponível para cadastrar no meu sistema, responsáveis de campo e amostradores. Então, eu posso cadastrar até 100 produtores, até 30 responsáveis de campo e um amostrador. Ele mostra também quais foram já utilizados. Aqui embaixo, dados das áreas. Eu tenho um cliente com uma fazenda e um talhão, totalizando 157 hectares. Então, da minha área disponível para processamento, ele mostra também quanto eu já utilizei, os 157, 158 hectares. Aqui, por produto processado, embaixo, ele vai mostrando a sequência de dados, ok? Bom, nessa minha área eu já tenho alguns processamentos que eu fiz. Então ele vai mostrar o uso de cada um desses produtos, ok? A gente fala produtos, mas é o que eu fiz dentro da plataforma. Então, mapas de produtividade, processamento de dados, mapas de compactação da SACI ou da Falker, recomendações, aplicando recomendações a um processamento. Isso tudo para eu ter um controle do que já foi feito, em que estágio está o meu uso do sistema, perfeito? Bom, na sequência do dashboard eu venho para os clientes. Nos clientes eu vou ter ao lado esquerdo aqui, ó, o nome da minha fazenda, o modelo, que é a minha fazenda que eu tenho aqui, modelo teste SM, ela está descrita aqui ao lado, ok? Aqui eu posso separar por ano safra, então eu tenho 2017, poderia ter 2015, 13, etc. E 2018, 19 e assim por diante. Clicando sobre a fazenda modelo, ele vai apresentar então o talhão para mim. Se eu quiser colocar o mapa do Bing de fundo para ter uma imagem de satélite, eu posso habilitar isso sem problema nenhum, ok? Selecionando o talhão, eu vou vir aqui em aplicativos. Eu tenho alguns aplicativos disponíveis, ok? A plataforma de processamentos avançados
imagens de satélite e a biblioteca de equações, ok? Mas nesse momento eu vou me direcionar às recomendações avançadas e vou trazer o meu talhão, ok? Que eu estava visualizando nos meus clientes para as equações avançadas. Aqui ele está carregando os dados. Bom, uma vez selecionado o talhão na área dos clientes, eu tenho aqui os processamentos que eu tenho dessa minha área. Como o inicial eu fiz na interface de fertilidade, eu preciso atualizar nessa interface também. Então eu tenho aqui um processamento de ontem e o de hoje. Eles estão já disponíveis aqui. Para eu aplicar ele nessa minha área, eu preciso dar um nome para ele. Então isso é uma área de soja do ano de 2018. Eu posso escolher uma cultura, isso é facultativo, não é obrigatório. Eu escolho o ano safra, vou pegar 17, 18. Se eu quiser escrever alguma observação, é livre, ok? Confirmar. E ele vai contabilizar o processamento. Lembra que no dashboard aqui eu tenho todos os meus processamentos? Ele vai calcular então o volume desse processamento para essa minha área, ok? Então é isso que ele está fazendo neste momento. O sistema dá um alerta quando ele conclui se o processamento foi salvo com sucesso. Eu clico em OK e ele vai mostrar para mim agora, nas recomendações avançadas, eu tinha soja safrinha, que foi criado no dia 8, e soja 2018, criado hoje, ok? Então cada um tem o seu ID também individual, né? Então 134.113, 134.722. Clicando sobre o safrinha, ele vai me mostrar então os mapas de fertilidade. Cálcio do 0 a 20, tal qual eu tenho nessa outra interface. Mapa de cálcio, que então estão iguais. As legendas também estão iguais. Está tudo igual, ok? Quais são as diferenças dessa interface de fertilidade aqui, que eu chamei de recomendações avançadas? Eu tenho então separado a fertilidade dos arquivos de permanentes. O que é permanente? É um mapa de argila, de silt e de areia, ok? Então são os itens que eu tenho de permanente, são imutáveis. Se eu pegar o meu mapa de argila que está aqui, ele é o mesmo representado aqui. São iguais, ok? Nessa interface eu consigo importar dados de produtividade. Eu tenho já um mapa de produtividade que eu importei no sistema, tá? Então tá aqui os dados de produtividade. Eu posso filtrá-los nessa importação. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em importar produtividade, vou dar um nome para essa minha produtividade, ok? Qual é a cultura? Vou selecionar um dia, mês e ano da colheita. Aqui eu opto ou não por filtrar esses dados e mando ele importar. Seleciono meu arquivo de produtividade e mando ele importar, ok? O sistema então vai trazer para dentro da plataforma os dados de produtividade. Bom, aqui ele já importou, então eu tinha soja 2017, agora eu tenho a soja. Qual a diferença desse mapa para o anterior? Esse dado é bruto, ele não foi filtrado. O soja 2017 é o mesmo mapa, porém aplicado o filtro. Então a gente vê que ele eliminou muito ruído e ficou melhor de ser interpretado. Essa questão da filtragem é facultativa. Você pode filtrar ou não. Isso não vai ser computado processamento a mais ou a menos, ok? A questão é a qualidade da informação para o que eu vou aplicar.
Eu tenho aqui também a questão do satélite. O que é o satélite? Eu posso pegar uma imagem de um satélite e gerar um NDVI para saber como está o vigor da minha lavoura, e ele também gera o RGB, que é uma imagem colorida para eu identificar visualmente melhor o que está acontecendo. Então eu tenho regiões de solo exposto ou palhado e uma região onde eu tenho mais biomassa. Então, através do NDVI, isso é facilmente interpretável. Então, biomassa, região sem cultura, ele fica bem visível. Vamos pegar um outro NDVI aqui, ó, onde eu tenho mais biomassa nessa região e aqui alguma interferência. Vamos ver o que aconteceu nesse caso. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho verde, aqui eu tenho nuvem. Então a nuvem interferiu no meu resultado do meu NDVI, como ele ficou contaminado. Isso é um problema também, ok? Tem um outro NDVI dessa área, ó, região com biomassa, verde ou azul, vermelho, amarelo e laranja, região com baixa biomassa. Vamos ver como é que está aqui a imagem colorida dessa área. Olha lá, biomassa nesse pequeno triângulo, aqui nessa região, e o resto solo exposto. Como é que eu obtenho isso? Eu venho em acessar, ele vai abrir para mim uma janelinha de pesquisa de imagens. Eu posso editar o período que eu vou pesquisar as imagens, então eu posso colocar de 2015, eu vou colocar uma data 2016 a 2017, ok? Então 11 de 11 de 2016 a 9 de 2 de 2017. E vou mandar ele aplicar isso. Está aqui a minha pesquisa. Cobertura de nuvens. Olha quantas imagens eu tenho com nuvem aqui. Isso é um filtro. Eu posso reduzir esse aceite para 50%, por exemplo, e vou mandar ele pesquisar. Imagens que tiverem mais de 50% de cobertura de nuvem, o sistema vai ignorar. Ou seja, ele achou 2 imagens apenas com essa característica. Vamos ver se na minha área que eu tenho nuvem. Poxa, tem nuvem. Vamos ver essa segunda aqui. Também tem nuvem. Então, 50% é um valor elevado de nuvem. Eu vou deixar 100% para eu pesquisar todas as imagens disponíveis e ver se alguma delas eu posso ter a minha área sem nuvem. Aparentemente, para esse período eu não vou ter. Eu não tenho. Olha, todas as imagens tem nuvem. Uma região difícil aí de obtenção de imagem sem cobertura de nuvem. Então, vou pesquisar uma data diferente. Então, vou colocar aqui uma data um pouco mais extensa. Vamos colocar até agora, 2018. Vou salvar e pesquisar. Opa, apareceu muito mais imagens. Vamos ver, 19 de janeiro eu já tenho, mas vou pegar aqui outubro. Ó. 15 de outubro de 2017. Opa, eu tenho uma imagem sem nuvem. Será que essa imagem tem qualidade o suficiente para expressar o vigor da cultura? Eu vou rodar o NDVI e o RGB dessa área, ok? Vamos gerar o NDVI e o RGB. Vou mandar ele processar essa imagem. Ele vai me dar o tamanho da área, o que eu estou fazendo, e vai confirmar o consumo. Ele vai mandar um e-mail para mim informando que iniciou o processamento do NDVI e do RGB. Quando ele concluir, essa imagem vai estar disponível na minha lista de produtos. Então tem o NDVI de 9/6, 16/11 e 19/1. Eu peguei uma outra data agora, de outubro de 2017, e ela vai aparecer aqui na minha lista. Eu tenho o item de descompactação. O que é a descompactação? É eu pegar dados do Penetrolog da Falker ou do amostrador hidráulico da Saci Soluções e trazer para dentro do sistema. Eu pego aqui em importar, vou dar um nome, então Maurício Saci, para eu diferenciar. Vou pegar aqui e selecionar que eu estou importando a da Saci, a data do dia 2, número de médias das profundidades e a resolução dessas profundidades a cada 2 centímetros. Vou importar o arquivo da Saci,
E o sistema vai gerar para mim essa informação de onde e qual é a maior compactação na minha área, ok? Então ele vai trazer esses dados. Carregado com sucesso. E aqui eu tenho de 0 a 4 centímetros, aonde eu tenho as maiores compactações, nesse caso está em azul aqui, tá? De 0 a 4 centímetros, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 centímetros, ok? Aqui ele mostra onde, em teoria, seriam os pontos mais críticos para eu subsolar. E aqui, em quais profundidades? De 0 a 16. Aqui está dando até 14 centímetros. Então, nessas regiões mais azuis. Tá? Por último, as recomendações. O que são essas recomendações? São os mapas de prescrição de adubo e corretivo. Nesse caso, eu não tenho nenhum mapa aqui. Quando eu clico em atualizar, ele vai trazer da interface de recomendações dos dados do ambiente de gerenciamento de fertilidade. Então eu venho aqui atualizar e ele vai buscar a mesma informação que eu tenho lá, ok? Vamos lá, ó. Correção, teor potássio, fosfatagem, aquela calagem que está com o nome 0, calagem para ajuste da saturação de bases, um cálculo de calcário para V%. Então aqui estão elas. Então o sistema não perde nada. Eu tenho uma vantagem que é a biblioteca de equações. Nesse ambiente eu tenho que adicionar manualmente as equações. No recomendações avançadas, eu posso vir na biblioteca, selecionar uma recomendação dentro do meu ambiente e aplicar ela só uma equação a essa minha biblioteca de recomendações. Então, selecionando a recomendação, eu venho em públicas, eu tenho um conjunto de equações prontas, então sucessão soja-milho, seleciono esse item e mando ele enviar para recomendação. Feito com sucesso, automaticamente ele vai começar a calcular todos os mapas de reposição de nutriente, de necessidade de corretivo e adubação. Então ele agrega mais algumas fórmulas. Está tudo pronto. Meu mapa de reposição de potássio em função da produtividade da soja, um mapa de aplicação de fósforo, um calcário em função da recomendação da Copersucar, gessagem e assim por diante. Como é que fica cada um dos meus mapas, ok? Note que um deles está com um erro. Algum dos elementos está faltando, ele não conseguiu encontrar na minha lista. Então, alguma coisa está faltando aí para ele gerar essa recomendação. Então, eu gerei um novo conjunto de fórmulas de produtos a serem aplicados a partir da biblioteca. Eu posso ainda adicionar um produto a essa lista. Eu venho aqui na biblioteca, dentro desse ambiente, vou pegar então apenas um produto na minha lista aqui, ó. Então vou pegar um bem diferente, ó. Calagem para soma do cálcio e magnésio, e vou mandar ele aplicar. Aplicado com sucesso. Então tá lá embaixo, ó. Ele adicionou a minha lista de recomendações de adubação e corretivo para a sucessão soja-milho, a recomendação da calagem que eu não tinha de 0 a 40. E ela está expressa aí na tela, como é que está a minha recomendação. Feito todo esse processo, vamos fazer o download dos arquivos de aplicação, ok? Então, com os que estão com erro, ele não baixa. Os arquivos que estão com ok, ele vai baixar. Então, clicando no tratorzinho, é para ele baixar os arquivos de aplicação em formato shape. Está lá o zip com o download que ele fez, os arquivos de aplicação. E aqui ele vai trazer todos os dados que eu tinha de recomendação. Corretivo, fosfatagem, calagem. O nome
vai estar um pouquinho diferente. Por isso ele tem um arquivo TXT para auxiliar na conversão. Então, ó, arquivo 0 é correção TeorK, o 03 fosfatagem, o 04 é outro arquivo, calcário, e assim por diante. Ele vai mostrando o nome de um por um, ok? Então aqui ele traz o que é a equivalência de um nome com um arquivo individual, tá? Então aqui esses são os arquivos shapes que eu vou enviar para a máquina fazer a aplicação. O gesso, o calcário e o fósforo. Bom, agora aqui a etapa é baixar o relatório dos mapas de fertilidade, NDVI, produtividade e recomendações. Então, eu venho aqui no download dos relatórios, eu clico e ele vai começar a exportar os mapas. Ele pode demorar um pouquinho pela quantidade de informações, mas em alguns minutinhos ele baixa aí o arquivo em PDF. Bom, baixou o PDF. Então, após o download do PDF, vamos dar uma analisada qual é o conteúdo dele. Ele tem a capa descrevendo relatório de fertilidade e recomendação, o nome da fazenda ou produtor rural, nome da fazenda, quadra e talhão, e na sequência os mapas de fertilidade. Então, mapa de boro, CTC, cálcio, saturação de cálcio, cobre e assim por diante. Bom, lá no final do relatório, eu vou ter algumas informações adicionais, como por exemplo a produtividade, o NDVI gerado para esta área. Então, a primeira produtividade que eu importei não filtrada, a segunda filtrada, o primeiro NDVI, os demais dados, ok? Então, outros NDVIs, os RGBs, as imagens coloridas, os mapas de recomendação e aplicação de corretivo e insumo. E o último item da lista desse PDF é um relatório de despesas, quanto vai custar cada uma das aplicações. Então, o KCl, o calcário, o gesso, qual vai ser o consumo médio, o consumo total e o custo de cada produto, uma vez lançado o valor dele. Então, para o KCl eu inferi um valor do custo por tonelada, o calcário, copa e açúcar, por sua vez, não tem, e os outros também não. Então, ele não vai fazer o cálculo se não inferir valores de custo por tonelada. Com isso, a gente fecha todo o ciclo. Então, eu baixei os arquivos de aplicação, baixei o relatório em PDF para apresentar para o produtor, a gente fecha o ciclo. Tem um caminho ainda aqui dentro, que é o compartilhamento das áreas com o produtor. Você tem até 100 produtores para poder compartilhar o acesso ao sistema. Como é que você vai fazer isso? Então, nessa tela de clientes ao lado do dashboard, você vai habilitar no botãozinho aqui da fazenda esse íconezinho, ó, dar acesso ao cliente. Então, primeiramente, você cria um cadastro desse seu cliente na área de administrador, vem aqui em agricultores e cadastra o agricultor, e dentro da aba clientes, na fazenda, dar acesso ao cliente. Com isso, ele vai poder especificamente ver somente a fazenda SM, nada mais, ou o que você atribui a esse produtor, ok? Então, fica aqui um tutorialzinho de como funciona a plataforma da iSeries.